AMC Talks, o podcast da medicina cearense. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do AMC Cast, o podcast da Associação Médica Cearense. Contamos hoje com a presença do presidente José Aurilo Rocha e do secretário Ricardo Pessoa. E aqui comigo, comandando o episódio, temos o nosso parceiro Fernando. Olá pessoal, boa noite. Queria aí já deixar uma pauta para vocês, né? Aqui já fossem falando qual foi o que motivou, na verdade, a vir fazer medicina, o que motivou a adentrar o meio médico, né? Para a gente já ir conhecendo cada um de vocês. E aqui eu deixo a palavra com o presidente da Associação Médica Cearense, Dr. José Aurilo Rocha. Oi, pessoal, boa noite, Nixon, boa noite, Fernando, Ricardo. Bom, eu desde pequeno, né, aquela questão, eu venho de família de interior, e a família de interior é aquele idolatria pelo padre, pelo médico, pelo bancário. Então, assim, eu venho de uma família que desde pequeno eu busquei realmente a questão de fazer medicina, e depois eu fiz 3 vestibulares, passei aqui, só tinha a UFC, então acabei fazendo o que eu queria e onde eu queria, e fiz minha graduação lá no Hospital Universitário Alto Cantídio. Depois passei por uma residência no Hospital do Câncer. Depois acabei fazer o mestrado e fui fazer o doutorado em farmacologia. E ainda fiz um estágio em oncologia pelo hospital que eu trabalhava, no Carmano Cancer Center, em Detroit. Então, assim, a parte acadêmica foi uma coisa que eu sempre explorei muito. Estou completamente realizado e do ponto de vista, passei por alguns cenários de hospital público, passei por alguns momentos, foi intenso aprendizado em ligas acadêmicas, em estágios voluntários, em Santa Casa. Então, a medicina foi um intenso aprendizado de troca. E eu acho que ainda tem muito a proporcionar para aqueles que realmente buscam a medicina como paixão. A gente pode perceber que o currículo é longo, né? Extenso. É muito bom ouvir isso. E o senhor, doutor Ricardo, fala mais um pouco sobre o senhor. Boa noite, agradeço aí o convite, parabenizo aí o Fernando e o Nixon por conduzirem aí o AMC Cast, né? Assim, eu também, a minha história, eu resolvi fazer medicina, na realidade, eu era criança, né? Eu morava vizinho meu avô era coronariopata, tinha marca-passo, e às vezes eu via ali o médico vindo visitá-lo lá, com visita domiciliar, o apreço que a família tinha ao médico, e às vezes o médico levava um aparelho de elétrico para poder testar lá como estava o marca-passo, né? Fazer um eletrocardiograma, e isso tudo me encantava. E eu me lembro, eu com 8 anos, eu acho que na 3ª série do 1º grau, né? Que hoje é a 4ª, né? Eu me lembro eu colocando numa apostila de ciências a foto de um centro cirúrgico, que eu queria ser cirurgião cardiovascular, né? Isso porque eu queria ser cirurgião cardíaco, cirurgião por conta dessa história do meu avô. E aí, depois que eu cresci, eu sou de uma família de médicos, né? Tanto a família Monte Alverne, tem muito médico, a Rangel e a Paula Pessoa. E eu fiz o vestibular na Federal, como o Aurilo disse, na nossa época não tinha outra faculdade aqui no Ceará, era só a Universidade Federal. E eu tive a oportunidade de ter um professor, praticamente assim, vamos dizer, um professor, eu não vou dizer particular, né? Que era o meu tio, o doutor Pessoa, que foi um dos professores, ele é professor emérito da UFC, né? Ele foi um dos professores muito importantes, e eu convivi muito com ele, desde cedo, desde o 3º semestre na faculdade. E ele tinha um pensamento de sociedade e de reuniões científicas muito forte, né? O Aurilo, com certeza, nós somos da mesma geração, a gente presenciou isso, né?
Então, como eu tinha uma convivência com ele muito próxima, isso me aproximou das sociedades de sessões científicas, a sociedade de gastro, né, que era a sociedade que o Dr. Pessoa ele dirigia, né, e ele tinha uma relação estreita também com o centro médico, né. Ele nunca foi presidente do centro médico, mas ele tinha uma relação estreita porque ele gostava muito de fazer eventos. No caso, ele era ligado mais aos eventos científicos, né, ele tinha pouca evento social, né, ele era mais eventos científicos. E aí, depois que eu me formei, né, eu me formei na Federal, eu fiz residência de clínica médica no Hospital Universitário Walter Cantillo. Depois eu fiz residência de endoscopia digestiva no Hospital Geral de Fortaleza. E hoje eu trabalho no Hospital César Carlos, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conviver nos 3 grandes hospitais universitários do Ceará na minha época, né? Porque depois surgiram outros, como o Valdemar Alcântara, o Hospital da Polícia, o Hospital a própria Santa Casa, né? E isso, eu rodei nesses 3 hospitais, então foi muito importante para a minha formação de entendimento de como é importante esse pensamento coletivo e de que o conhecimento não é de ninguém, ele está com alguém naquele momento, né? Isso o Dr. Pessoa gostava muito de dizer, que o conhecimento estava com alguém naquele momento, mas ele não pode ficar com ele tem que ser passado para as outras pessoas, né? E a forma mais, assim, vamos dizer, eficiente, fora as universidades, são as sociedades médicas, né? As sociedades médicas. Então, eu convivi muito no início da faculdade e depois eu tive a oportunidade de entrar nas sociedades de endoscopia, né? Que aí depois a gente pode, acho que vai chegar mais nessa parte, aí eu comento mais na frente. Mas a minha história, assim, de médico no início é essa, né? E assim, já é bom que o senhor já foi introduzindo o nosso próximo assunto, né? Na verdade, hoje o podcast é direcionado totalmente para a gente falar sobre o associativismo, né? O papel do médico associativista. E aí o Dr. Ricardo já foi introduzindo, né? A partir desse contato que ele foi tendo com essas pessoas, principalmente da referência familiar, né? Já foi identificando que a importância, né, de se estar associado a alguma instituição, né? E aí eu já deixo a bola aqui para vocês, né? Para falar como conheceram o associativismo, né? E qual a importância desse evento chave, né? É se associar na vida do médico, na vida da pessoa. O associativismo, a gente convive com ele toda vida que você precisa, né, fazer o coletivo, você precisa abrir essa discussão de ganho coletivo. E na medicina a gente, né, acabou que você passa por alguns ambientes que isso é super importante. Você convivia com a turma, né, muito colada do início ao fim, era a mesma turma. A mesma turma passava pelo Santa Casa, pelo IJF. Então você tinha, né, as discussões científicas, as mesas redondas, os congressos, que praticamente eram as pessoas que você, do seu meio ali. Então isso propiciava reuniões de crescimento mútuo. Todo mundo buscava mais ou menos as mesmas reuniões científicas. Depois aqui, lá pelo final do curso, você vai se separando em áreas clínicas, em áreas cirúrgicas, mas a sociedade, você se formava, eu tenho que ser da Associação Médica Cearense, eu tenho que ser da sociedade. Não existia, né, aquela opção do médico caminhar sozinho. Você se formava, já se engajava em alguma associação, e essa associação tinha, né, seus mentores, seus formadores de opinião, e eram pessoas que eram muito, né, de certa forma, idolatradas pelo jovem médico. E hoje o que você tem é um pouco dessa distância do jovem médico com aqueles mentores, né? Você tem essa perda de referências, e aquilo ali na minha época era muito forte. Você sabia que tinha que se ligar a uma associação, para a associação ser forte, para você também participar dessas discussões de ganho coletivo. Isso, para mim, foi esse crescimento e a noção do associativismo. Por exemplo, na própria Associação Médica Cearense, a gente tem aí uma queda de associados que não acontecia no passado, né? No passado, você tinha
a maioria dos médicos era da Associação Médica Cearense. Eram associados, era a discussão coletiva, era o grande congresso Outubro Médico. Então, eram as ideias formadoras de opinião e que, né, moviam gerações. E só complementando aqui, né? Eu falei centro médico aqui, que a gente tinha contato quando era estudante, porque o Centro Médico Cearense é o nome anterior da Associação Médica Cearense, né? Na realidade, são é a mesma instituição, né? E isso é importante que o Aurélio disse, que inclusive era um motivo de muito orgulho da gente quando a gente se formava e se filiava a alguma sociedade dessa, né? Inclusive era até motivo de você colocava em destaque no seu receituário, né? Membro da sociedade tal, membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia, no meu caso, né? E tal. Isso era um motivo até de orgulho, né? Você fazer parte das sociedades. E que realmente essa questão dos mentores, dos professores catedráticos, eles tinham esse pensamento e eles transmitiam isso já desde a faculdade, da importância da coletividade, né? Que isso é o pensamento associativo, né? É a coletividade em prol do individual, né? Mas principalmente botando a coletividade acima de tudo. E eu que sou mais novo, né? Estou associado à AMC e à AMC Jovem, né? Desde o ano passado, desde 2021. E venho identificando isso aí mesmo, né? Acho que quanto mais a gente trabalha em conjunto, quanto mais cabeças diferentes pensam em prol de um só objetivo, né? Que no caso é a causa médica, é o benefício da sociedade, eu acho que a gente tem bons frutos, né? Acaba que a gente desenvolve boas amizades, desenvolve bons, digamos assim, boas visões de mundo, né? A gente ali vai se identificar, vai trocar ideias e vai buscar ali fonte de conhecimento com pessoas, no meu caso, né, que sou mais jovem, com pessoas que são bem mais maduras e que têm uma visão de mundo já bem consolidada, né? Até o nome já bem marcado na história médica do Ceará e até mesmo do Brasil, né? Isso é muito importante. E aqui eu já deixo a fala também aberta, né, para a gente discutir um pouco sobre em quais entidades eu posso me associar, né? Falar também sobre o que é a AMB, o que é a AMC. Para quem ainda não conhece, né, que está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, ou que tem acompanhado o primeiro episódio, que inclusive foi um episódio muito bom, recomendo que vocês escutem. E passou a escutar agora, tá ouvindo o segundo episódio, tem curiosidade, tem vontade de se associar, mas nunca ouviu falar muito bem, nunca chegou a pensar nisso, né? E aí queria que vocês falassem um pouco sobre o que é a AMC, o que é a AMB e como é que eu posso fazer para ser sócio, para fazer parte das instituições. Bom, a AMB, Associação Médica Brasileira, ela é a entidade médica que reúne todas as sociedades, né? Então, todas as sociedades, elas têm, né, título de especialistas, e esses títulos de especialista, eles são certificados e validados, reconhecidos pela Associação Médica Brasileira. Lá dentro da Associação Médica Brasileira tem as várias comissões, comissão de honorário médico, comissão de eventos científicos, então são várias comissões, e agora a AMB, tem a comissão da Conitec, né? Agora ela participa desse comitê de definição de tecnologia, saúde do Ministério da Saúde. E a AMC, Associação Médica Cearense, é a representante da AMB no Ceará. A AMC, ela tem 109 anos, né? Uma entidade histórica. Ela ajudou a criar a Faculdade de Medicina, né? Ela ajudou a criar o Conselho Regional de Medicina, o sindicato, ela ajudou a criar, né, todos os movimentos que começaram, eles partiram muito, né, desse pressuposto que na AMC tinha esse berço, né? Começou o Clube do Médico.
E isso é muito orgulho para a AMC. O primeiro presidente foi o Barão de Todas. Então a gente tem toda uma história muito legal de ouvir da Associação Médica Cearense. E a AMC, ela tem grandes participações com o Outubro Médico, ela tem as comissões, mesmo as comissões que a AMB tem, a gente tem também localmente, seja as comissões, né, de honorários, de eventos científicos, de protocolos. A AMC, ela participa de alguns comitês do Estado, da Prefeitura, alguns comitês de saúde que pedem essa participação das entidades médicas. E, recentemente, a AMC, ela teve a criação da AMC Jovem, que foi essa busca, né, de trazer o estudante para começar a voltar a conhecer o que é a AMC, voltar a saber esses pressupostos de associativismo e voltar a trazer, né, sangue novo, formar lideranças novas, formar lideranças médicas que possam pensar em associativismo médico. Então, a ideia é que o estudante ele venha, né, dar sangue novo, fortalecer a AMC. Só um complemento aqui, que além você falou aí na AMB e na AMC, mas existem também as sociedades de especialidades, né? Isso. Que também tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo formato. Existe uma associação nacional, no caso, por exemplo, da endoscopia, falando da minha especialidade, existe a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que é nacional, e existem as estaduais. Na gastroenterologia, tem a Federação Brasileira de Gastroenterologia, e existem as estaduais, Associação Médica Cearense, ou Associação Cearense de Gastroenterologia, que ela é tanto filiada à AMC, como também a sua, vamos dizer assim, mãe nacional, né? Isso é importante em que aspecto? Você tocou num ponto importante, isso que é o relacionamento, né? Além da questão local, por exemplo, esse final de semana agora que passou, teve o Hepato Fortaleza, que foi um congresso de hepatologia, um dia falando só de hepatologia, promovido pela Associação Cearense de Gastroenterologia. Além dos eventos nacionais ou estaduais, que cada sociedade estadual faz, você também tem acesso aos eventos nacionais, né, da sua respectiva sociedade. E quando você faz parte da sociedade estadual, você passa a conhecer outras pessoas da sociedade nacional e também de outros estados. Então, você vai para uma reunião dessa nacional, da sociedade, você passa a conhecer médicos de outros estados, aí você vai discutir realidades de cada estado do Brasil. Isso aí, a gente ouve falar na política, que o Brasil é muito grande e que tem várias realidades. No mundo médico é do mesmo jeito. A gente tem uma dificuldade aqui no Nordeste, no Ceará, que talvez não seja a mesma dificuldade lá do cara do Rio Grande do Sul, ou lá do médico lá de Manaus, entendeu? Então a gente sempre conversa, isso é uma troca de experiências muito grande. Não só no sentido científico, mas também nas outras áreas, né? A partir de honorários, de remuneração, que cada cidade tem sua realidade, cada estado tem sua realidade. Então, é um momento de, como você falou, de troca de experiências. E também, quando você convive, passa a conhecer outras pessoas, abre campo para novos estágios, para novas experiências médicas, entendeu? Por exemplo, eu sou da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Por conta da minha frequência na Sociedade Brasileira, eu conheci algumas pessoas na USP que, daí eu pude fazer um curso lá de ultrassom endoscópico. As pessoas que eu conheci na USP, eu pude passar um mês em Nova York, num hospital. Então, isso vai abrindo espaço para que você conheça outras pessoas, essas pessoas têm outros contatos, e assim você vai aumentando a sua rede, né? A sua rede de relacionamentos, né? E com certeza facilitará alguma coisa para você. Mas não que seja só individual, né? Porque
quando facilita para uma pessoa aqui de Fortaleza, essa pessoa, quando ela volta, ela vai difundir também isso aqui. Então, por exemplo, esse estágio que eu fui lá em Nova York, num médico lá muito famoso mundialmente, já foram mais 2 médicos daqui por conta disso. Teve outra experiência em Milão, de outro endoscopista, o Daniel, por conta disso já foi outro colega para Milão. E assim vai se expandindo e cada um transmitindo para o outro, e todo mundo ganha, né? Eu acredito que tem aquele ditado, né, muito forte, que você quer chegar rápido, vá sozinho, quer chegar longe, vá em grupo, né? Então, enquanto nós não pensarmos coletivamente, nós não seguiremos fortes, né? E não conquistaremos os nossos objetivos, são muito difíceis. Eu costumo dizer que há na realidade essa frase é até de um irmão meu, que é arquiteto, que ele diz que hoje as gerações mais novas são muito egoístas, que não costumam dividir nem a música que escutam, porque cada um com fone de ouvido escuta a sua música e ninguém escuta mais, entendeu? Isso é ruim, porque você vai... O coletivo é mais forte do que o individual, né? Mesmo que você tenha interesses individuais, todos nós temos, é natural que todos nós temos interesses e objetivos individuais. Mas, se nós não pensarmos coletivamente, esses objetivos serão muito mais difíceis de serem alcançados. E outra coisa importante que eu acho que vale a pena salientar é que nós não devamos utilizar as sociedades para benefício próprio, né? Isso que eu falei aí, você aumenta o seu network, mas não é obrigatoriamente que você vai pensar só no seu benefício. Esse benefício tem que ser coletivo. Se você teve a oportunidade de sair, de fazer um curso, de fazer um treinamento, seja qual ele for, em qualquer área, isso quando você voltar, você tem que dividir isso com seus pares e até ser um link para que outras pessoas possam fazer o que você conseguiu ou até mais coisas, né? E assim sucessivamente. A vida é uma troca de experiências, né? E nós crescemos sempre com esse tipo de atitude, né? Sem dúvidas, eu concordo muito com essa visão, né? Acho que quanto mais unidos a gente for, quanto mais unidos... Isso daí, independente se for a classe médica, eu acho que isso vale para ambiente familiar, escolar, empresarial, para todo ambiente, né? Quanto mais unidos, mais há de ganhar o coletivo, né? E aí aqui eu já aproveito a oportunidade também para falar um pouco sobre a MC Jovem, né? Como o doutor Aurido citou, é uma ramificação aí da Associação Médica Cearense, que surgiu no ano passado, né? Com a ideia justamente puramente o que o doutor Ricardo também já chegou a comentar, né? É de se unir em benefício do coletivo, né? E aqui o coletivo, no caso, são os estudantes. Aqui é a Associação Médica Cearense Jovem, foi um ambiente criado para a gente trocar experiências, para a gente ser formado, né? Para que tenha justamente essa visão do coletivo, né? E para adentrar a MC Jovem é muito fácil. Só basta ir falar no Instagram lá da Associação Médica Cearense, falar no WhatsApp da Associação Médica Cearense e aí pedir para enviar o formulário de inscrição e se inscrever. Muito fácil. Eletronicamente, né? Então, o que é que a MC Jovem faz, né? Eu costumo sempre repetir as palavras do Dr. Aurilo, né? Que a Associação Médica Cearense é baseada em 2 pilares, né? Na ciência e no lazer. Então aqui a gente não está para assumir papel do sindicato dos médicos ou para assumir papel do conselho regional, não, mas para trabalhar em cima desses 2 pilares, né? Ciência e lazer. E aí a ciência, estudante gosta muito disso, né? De estar junto para produzir, estar ali no início da carreira, estar ali dando os primeiros passos no método científico. Então são oportunidades muito boas de publicação, de participar de um evento científico grande como o Outubro Médico, né, que vai ocorrer agora em outubro. E isso daí abre portas para que a gente também construa network, né, para que a gente conheça novas pessoas, para que a gente conheça pessoas renomadas aqui no estado do Ceará
e, enfim, em outros lugares, levando o nome aí da MC Jovem, né? E o lazer, a gente teve um evento agora, né? Que foi o Arraiá dos Médicos, foi um evento muito bem falado, muito bem comentado pelas sociedades médicas, né? E aí, enfim, é algo também que é importante para a juventude, né? Para quem está iniciando agora, aproveitar esses momentos, conhecer novas pessoas, trocar experiência. Então aqui fica o convite a vocês a conhecerem a MC Jovem, a conhecerem a MC, né? Adulta. E como eu falei, é muito fácil a inscrição, né? Somente por via eletrônica, Instagram, WhatsApp, dá para a gente se filiar. E aqui vamos ter um ambiente aberto agora para falar e... Outra coisa, Nixon, que é importante é a questão do que as entidades, né, a MC, a Sociedade de Especialidades, o sindicato, essas entidades são importantes, inclusive, para a luta por direitos e dos médicos, né? São importantes todas essas entidades. A gente tem que saber que uma formiguinha só não faz verão, né? Não adianta você ir brigar sozinho por uma remuneração melhor com os planos de saúde, com as operadoras. Hoje que nós vivemos uma situação diferente, já são os grandes grupos empresariais, que eles têm financiamento do mercado financeiro e se tornam muito fortes e tem que dar resultado financeiro, e o médico entra como mão de obra nesse mecanismo aí, entendeu? Então, se nós não formos fortes coletivamente, nós seremos facilmente engolidos por esses grandes grupos e as instituições. Então, é importante que as entidades sejam fortalecidas. Nós, na medicina, nós ainda somos uma profissão que os médicos recém-formados rapidamente conseguem se enquadrar no mercado, né? Cada um na sua área, mas então isso muitas vezes dificulta o pensamento coletivo, porque a gente, cada um trabalha num canto e se encontra pouco, e como as pessoas ganham o seu sustento e acham que não é importante, esquecem das entidades, né? E no final vão sendo engolidos paulatinamente por essas entidades, não só no ponto de vista de remuneração, como também no ponto de vista de ato médico. Alguns atos que eram antes restritos aos médicos, hoje em dia, algumas outras profissões já estão podendo fazer, entendeu? Isso, as outras profissões são organizadas, elas se mostram capazes e conseguem isso, eles não têm culpa, eles estão defendendo os objetivos dele, mas nós precisamos nos reunir para defendermos o nosso. E a gente só vai fazer isso coletivamente. Então, temos que ser fortes, né? O Aurilo vem na luta aí, isso ele pode até falar melhor, com relação das dificuldades que as entidades têm com relação a essa luta por remuneração, por ato médico e outros benefícios para a nossa profissão, né? Para a nossa classe trabalhadora, né? Que nós somos trabalhadores igual a qualquer outro. Então, nós precisamos ter entidades, ter sindicatos fortes que realmente representem os interesses dos médicos e não representem interesses particulares. Isso é importante. Né, Aurilo? Tu quer complementar aí alguma coisa com relação a esse assunto? Categorias médicas, elas têm sofrido bastante, seja em plano de cargos e carreiras, seja em enfrentamento de esses aviltantes honorários médicos que os planos têm pago. E alguns modelos novos de desenho, de discussão de como é que a gente vai enfrentar esses grupos, como é que vai propor uma nova relação de trabalho, tem sido motivo assim, de muitos embates, tem sido motivo de estudo. E uma das coisas que eu tenho aprendido bastante é que isso, se a gente se unir, a gente consegue ser muito mais, né, objetivo. Seja as entidades médicas, seja as cooperativas, puxar as sociedades de novo para todos estar no mesmo propósito
E a gente tem visto aí, né, um ganho de movimento muito bom, né? A questão de as pessoas começam a se notar que não é uma concorrência pura pelo ato médico, é uma concorrência muito mais de relação de ganha-ganha, relação de equilíbrio, em relação que você tenha, né, um procedimento que seja realizado e seja, né, uma busca de um honorário mais justo. A gente tem visto esse movimento no Brasil, de certa forma, ele tem sido enfraquecido. Toda vida que as entidades médicas estão divididas, todo mundo perde. E a gente queria, né, revitalizar essas discussões coletivas, das entidades, das sociedades, das cooperativas. O Outubro Médico vai ser um dos locais que vai ter essa discussão, né? E a gente queria abrir o espaço até mesmo para outras discussões. Como é que a gente acha que o médico pode ter papel de lideranças sociais, como voluntariado, conhecer entidades, né, de terceiro setor que passam por dificuldades muito maiores e conseguem, né, ter um plano de trabalho, conseguem ter financiamento, conseguem ter crescimento. Então, a Associação Médica está nessa visão de se reencontrar, seja do ponto de vista de ato médico, seja de outros espaços que ela precisa, né, aprender a caminhar. Como é que a Associação Médica se insere nessas discussões de telemedicina, de pandemia? Isso tudo é um mundo novo. Esse mundo novo, ele, né, tem que ser aprendido todo dia. E a gente precisa aprender a encontrar esse novo movimento coletivo, que seja relação de ganha-ganha, sim. E é por isso que a gente quer trazer os estudantes, aquele jovem, né, médico, para que comece a trazer novas ideias, trazer novos aprendizados, ganha o médico mais velho, ganha o médico mais novo. Enfim, eu acho que a sociedade é esse movimento de renovação constante. Sem dúvidas. Enfim, quando se misturam duas gerações, né, gerações diferentes, acho que o ganho e a experiência que a geração mais velha tem a ofertar, a oferecer, sem dúvidas, um conhecimento que vale a pena ser dado atenção, né, a mera atenção. Então, acho que o nosso papo de hoje era esse, pessoal. Fico feliz e agradecido pelo sim de vocês, por esse momento, né, de conversa, um momento aqui que dessa vez eu vou dar a palavra ao Fernando, né, para falar pelo menos um pouco aqui no nosso episódio. E aí, Fernando, gostou? Boa noite, gente. Hoje eu estou só na retaguarda aqui. A participação hoje está sendo bem menor, né? Para vocês que não conhecem, Fernando é nosso responsável pelo marketing, aquele que está cuidando do nosso episódio, né? Trabalhando aqui nos bastidores, isso. Mas fica muito agradecido aqui pela presença também, viu, Fernando? Então, eu agradeço de coração ao Dr. Aurélio Rocha e ao Dr. Ricardo por mais um episódio, por mais uma participação aqui no nosso AMC Cast. Então, pessoal, eu agradeço o convite, né, e parabenizo aí o Nixon e o Fernando por esse projeto, né, do AMC Cast. Eu gostaria de reforçar aqui o convite a todos que estão nos ouvindo, sejam médicos ou sejam estudantes, que procurem a Associação Médica Cearense e suas sociedades de especialidades, né, para se filiarem, porque isso é muito importante para o fortalecimento da nossa classe, né? E também, com certeza, existem outros ganhos que os associados também têm nessa experiência, né, de associativismo. É uma troca, né, um ganha-ganha, viu? Então, faça aqui esse convite. Quero agradecer, o AMC Cast foi excelente. Eu queria convidá-los para o Outubro Médico, né, que está chegando, vai ser um grande evento. É o maior congresso cearense, assim como o Arraiado do Destaque. E vai ter vários segmentos diferentes da sociedade dentro do Outubro Médico. Então, eu convido a conhecer, convido a participar, convido a se envolver.
AMC, será um prazer recebê-los. E deixo aqui o meu convite a vocês a continuarem ouvindo o nosso podcast. Teremos novos convidados, teremos novas pessoas com quem compartilharemos aqui conhecimentos, conversas e algo mais em torno da medicina. Um abraço e até mais.